Um cientista muito ocupado na medição da temperatura da atmosfera da Terra é o professor John Christie. Em 1991, ele recebeu a medalha da NASA por méritos científicos excepcionais. E em 96, recebeu um prêmio especial da Sociedade Meteorológica Americana por avanços fundamentais em nossa capacidade de monitorar o clima. Ele foi um dos principais autores no IPCC, o painel intergovernamental da ONU para a mudança climática. Há duas maneiras de medir a temperatura na atmosfera da Terra: satélites e balões meteorológicos. O que encontramos consistentemente é que, em grande parte do planeta, a maior parte da atmosfera não está aquecendo tanto como nós vemos na superfície desta região. E essa é a grande dor de cabeça para nós, porque a teoria é bastante direta. E ela diz que se a superfície se aquece, a atmosfera superior deveria aquecer-se rapidamente. A elevação da temperatura nessa parte da atmosfera não é muito alarmante para nada e não se encaixa com a teoria que os modelos climáticos expressam neste ponto. One of the problems that is plaguing the models is that they predict that as you go up through the atmosphere, except in the polar regions, that the rate of warming increases. And it's quite clear from two data sets, not just satellite data, which everybody talks about, but from weather balloon data, that you don't see that effect. In fact, it looks like the surface temperatures are warming slightly more than the upper air temperatures. That's a big difference. Esses dados nos dão uma razão para pensar que o que se vê é um aquecimento que provavelmente não se deve aos gases do efeito estufa. Ou seja, as observações não mostram qualquer crescimento com a altura. De fato, a maioria das observações mostra uma ligeira redução do aquecimento com a altura. Então, de acordo com isto, pode-se dizer que a hipótese do aquecimento global antropogênico se mostra falsa segundo as evidências. Então, o aquecimento da Terra ocorreu no lugar errado e na hora errada. A maior parte do aquecimento ocorreu na primeira metade do século XX e ocorreu em grande parte na superfície da Terra, justamente o contrário do que deveria ter ocorrido, de acordo com a teoria do aquecimento global antropogênico. O emotivo filme do ex-vice-presidente Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, é considerado por muitos como a definitiva apresentação popular da teoria do aquecimento global causado pelo homem. Seus argumentos se baseiam sobre uma importante prova tirada de estudos em blocos de gelo em que cientistas perfuraram profundamente para ver como se fazia a história climática da Terra há centenas de milhares de anos. O primeiro estudo em blocos de gelo foi feito em Vostok, na Antártida. O que foi encontrado, como Al Gore corretamente declarou, era uma clara correlação entre o CO2 e a temperatura. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore disse que a relação entre a temperatura e o CO2 é complicada, mas ele não disse que complicações. De fato, há algo muito importante nos dados dos blocos de gelo que ele falhou em mencionar. O professor Clark é um importante paleoclimatologista ártico que observa o que ocorria nos registros da temperatura da Terra há dezenas de milhões de anos. Quando observamos o clima em grandes escalas, estamos buscando material geológico que registre o clima. Se colhermos uma amostra de gelo, por exemplo, usamos isótopos para reconstruir a temperatura pela atmosfera que está aprisionada neste gelo que liberamos, e então observamos o conteúdo de CO2. O professor Clark e outros têm descoberto de fato, como disse Al Gore, a relação entre o CO2 e a temperatura. O que Al Gore não disse é que a relação é inversa. Quando observamos os registros dos blocos de gelo de Vostok, vemos em vermelho a temperatura aumentar desde um tempo precoce. E havia outro intervalo importante quando saímos de um momento glacial. E quando a temperatura aumenta,
Logo vemos o CO2 aumentar. O CO2 aumenta e com atraso após a elevação da temperatura. Um atraso de 800 anos. Então a temperatura está à frente do CO2 uns 800 anos. Houve vários estudos importantes em blocos de gelo e todos mostram a mesma coisa. Ou seja, a temperatura sobe ou desce e aí, após algumas centenas de anos, o CO2 lhe segue. Obviamente, o CO2 não é a causa desse aquecimento. O fato que podemos afirmar é que o aquecimento produz o aumento no CO2. Está claro que o CO2 não pode estar causando as mudanças de temperatura. Ele é um produto da temperatura e segue as mudanças dela. Os registros dos blocos de gelo vão mesmo ao coração do problema que levantamos aqui. Eles diziam, se o CO2 aumenta na atmosfera como um gás de efeito estufa, então a temperatura subirá. Porém, os registros no gelo mostram exatamente o oposto. Sendo assim, a suposição fundamental sobre a qual se baseia a teoria da mudança climática provocada pelo homem se mostra falsa. Porém, como é possível que o aumento das temperaturas leve a mais CO2 na atmosfera? Para compreender isto, primeiro devemos deixar bem claro que o CO2 é um gás natural produzido por todos os seres vivos. Poucas coisas me chateiam mais que ouvir as pessoas falarem do CO2 como se fosse uma contaminação. Você é composto de CO2. Eu sou composto de CO2. O CO2 é como os seres vivos crescem. Além disso, os humanos não são a principal fonte de CO2. Os seres humanos produzem uma pequena fração, apenas um dígito comparado ao percentual de CO2 produzido na atmosfera. Vulcões produzem mais CO2 a cada ano que todas as fábricas, carros e aviões e outras fontes de CO2 humanas juntas. Mas ainda produzem os animais e as bactérias que geram cerca de 150 gigatoneladas de CO2 por ano, comparadas com as 6 gigatoneladas e meias provenientes dos humanos. Uma quantidade ainda maior de CO2 provém dos vegetais mortos, das folhas que caem, por exemplo, no outono. Mas a maior fonte com grande diferença de CO2 são os oceanos. Carl Wunsch é professor de oceanografia no MIT. Ele também foi professor visitante de oceanografia na Universidade de Harvard e no Colégio da Universidade em Londres. Foi sênior de matemática e física na Universidade de Cambridge. Ele é autor de 4 livros principais de oceanografia. O oceano é a maior reserva para onde o CO2 vai quando sai da atmosfera, ou de onde sai quando readmitido na própria atmosfera. Se esquenta a superfície do oceano, sua tendência é emitir CO2. Do mesmo modo, se esfria a superfície do oceano, o oceano pode dissolver mais CO2. Então, quanto mais quente os oceanos, mais CO2 eles produzem, e quanto mais frio, mais absorvem. Mas por que há uma fase de centenas de anos entre uma mudança na temperatura e uma mudança na quantidade de CO2 saindo ou entrando no mar? A razão é que os oceanos são tão grandes e tão profundos que eles levam literalmente centenas de anos para esquentar ou esfriar. A fase significa que os oceanos têm o que os cientistas chamam de memória das mudanças de temperatura. O oceano tem memória dos acontecimentos passados chegando tão distantes como 10 mil anos. Então, por exemplo, se alguém diz, vejo mudanças no Atlântico Norte, isto deve significar que o sistema climático está mudando? Na verdade, pode significar que algo ocorreu em uma parte remota do oceano dezenas ou centenas de anos antes e cujos efeitos estão agora começando a mostrar-se. O aquecimento atual começou muito antes que as pessoas tivessem carros ou luzes elétricas. Nos últimos 150 anos, a temperatura tem subido apenas meio grau centígrado, mas a maioria desse aumento ocorreu antes de 1940. Desde então, a temperatura tem caído durante 4 décadas e tem subido durante 3. Não há qualquer evidência proveniente da longa história climática da Terra de que o CO2 tenha alguma vez determinado as temperaturas globais. Mas se o CO2 não determina o clima da Terra, o que será?